Nossa, gente, eu lembro que em vez de eu estar planejando, tá arrumando o quartinho do meu bebê, tá pensando na cor da cortina, pensando no baby shower que eu ia fazer, eu só tava pensando em trissomia, em síndrome de Down, em síndrome de Edwards, em síndrome de Patal. Eu só tava pensando em como eu ia viver o meu bebê morto. Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou contar tudo o que aconteceu na minha gravidez, assim, que eu não contei pra vocês. Eu escondi algumas coisas porque eu não me sentia preparada pra contar, então eu vou contar nesse vídeo. Vamos lá, primeiramente, pra quem não sabe, o Lucas nasceu, ele nasceu prematuro, né, faltando 1 mês e 13 dias antes do previsto, né, pra ele ter nascido. Ele devia ter nascido no dia 20 de março e ele nasceu no dia 7 de fevereiro. Então foi assim uma cesárea bem complicada, bem difícil. Eu tô olhando muito pra baixo porque eu tô lendo do celular o resumo que eu fiz, tá? Foi uma cesárea bem difícil, bem complicada, que eu vou contar em outro vídeo pra vocês. Vai ser, nesse primeiro vídeo eu vou contar apenas as dificuldades que nós tivemos no primeiro trimestre e que eu acabei ocultando, assim, não contando, porque eu não me sentia preparada pra contar. Então, vamos lá, gente. Por que que eu não contei? Primeiramente, eu não contei porque era uma coisa muito triste. Eu não queria vir aqui no canal transmitir tristeza. Eu não conseguia falar sobre isso com ninguém sem chorar, sem morrer de chorar, gente. Eu chorava tanto, eu não conseguia falar sobre isso com ninguém sem chorar. Então eu não queria gravar um vídeo contando e eu ia começar a chorar e eu não queria esse tipo de vídeo no canal. Até mesmo hoje eu vou tentar me aguentar pra não me emocionar, porque ainda assim quando eu falo sobre isso é uma coisa que me emociona muito. Até a semana 25, talvez você esteja perguntando: ah, Bárbara, mas eu vi você gravando vídeo, você parecia tão bem. Eu gravei vídeo até a semana 25, porque até a semana 25 eu tava mais ou menos bem. Depois da semana 25 já complicou mais as coisas. Então vamos lá, gente. Eu vou começar desde o comecinho. Tudo começou na semana 12, no primeiro exame morfológico do primeiro trimestre. No Brasil é conhecido também como o exame da translucência nucal. Eu vejo muitas meninas em grupos falando sobre o exame da translucência nucal, apenas querendo saber o sexo do bebê. Muitas mulheres, né, muitas mães não sabem o quão importante é esse exame da translucência nucal. Então, aqui na Espanha, também ele se chama, tem um nome de triple screen. No primeiro trimestre da gravidez, nesse exame morfológico, eles calculam o risco que o seu filho tem de nascer com algum tipo de síndrome. Ele dá, assim, um valor estimado de probabilidade do bebê nascer com síndrome. Então, eles calculam junto com a idade da mãe. No meu caso, eu tava com 29 anos quando eu fiz esse exame, agora eu já tenho 30, mas eu tava com 29 anos, e eles calculam a idade materna, o exame de sangue, que é um exame que mostra o beta HCG e o PAPPA, se eu não me engano, tá? Também eles calculam junto com a ecografia do bebê, onde eles veem a translucência nucal e a quantidade de líquido que acumula aqui na nuca. Então, junto com esses dados, junto com esses parâmetros, eles calculam o risco que o bebê tem de ter algum tipo de síndrome, de nascer com algum tipo de síndrome. Síndrome de Down e síndrome trissomia 13 e 18, que é síndrome de Edwards e de Patal, que são... agora eu falo um pouquinho pra vocês sobre isso. E também eles veem se tem osso nasal no bebê e ver se tem alguma malformação. Então vamos lá, chegou dia 12, chegou a semana 12, eu lembro como se fosse hoje, foi no dia 5 de setembro, e nós estávamos felizes da vida indo pra saber, né, como estava o bebê. Foi eu, meu marido, minha sogra, minhas 3 cunhadas, e estávamos muito felizes. Agora sim eu vou me emocionar porque eu lembro de tudo e... estávamos indo super felizes, e eu lembro que a gente fez até um monte de foto, tiramos foto lá, a gente esperando, eu comendo chocolate. Então estávamos lá super felizes, contentes, até que chegou a hora de entrar. Entramos, eu e meu marido,
E nós estávamos felizes porque enquanto ela estava fazendo a ecografia, tinha uma televisão na frente mostrando a ecografia, né? Mostrando os órgãos do bebê e tal. E aí meu marido rindo, felizes, e porque tava vendo a mãozinha, o pezinho, mas a gente via que a médica, ela tava muito séria, ela tava séria, ela ficou séria assim por um tempo. E aí eu perguntei pra ela, falei, tá tudo bem? Meu bebê tá bem? Aí ela falou, espera, quando terminar eu converso com você. Aí eu já fiquei assim um pouco assustada, sabe? Já fiquei assustada. Mas eu esperei e assim que terminou, ela viu lá, ficou vendo, olhando as coisas, os papéis no computador. Aí ela falou, espera que eu vou pedir uma segunda opinião. Pronto. Quando ela falou isso, já meu mundo já queria, sabe, acabar. Porque eu não sabia o que estava acontecendo. Então ela voltou e falou assim, olha, eu vou explicar pra vocês sobre o resultado dos testes, o resultado do teste, né? Com base nos valores que eu tive, ela disse que eu estava em alto risco de... primeiro ela falou assim, olha, nós calculamos risco pro bebê se ele pode nascer com síndrome de Down. E o risco de síndrome de Down, eu tô aqui com todos os laudos e eu vou mostrando também, lendo um pouco aqui pra vocês, tá? Dos laudos médicos. Ela falou, pro risco de síndrome de Down, você tem uma possibilidade entre 936. Então, esse é o risco inicial. E o risco final é uma possibilidade entre 936, ou seja, não mudou nada. O seu risco do seu bebê ter síndrome de Down, trissomia 21, é um risco baixo. Mas agora tem outro tipo de trissomia, que é a trissomia 13 e 18, que é a síndrome de Edwards e síndrome de Patau, que eu nunca tinha escutado na minha vida. E ela falou, o risco é de uma possibilidade entre 7.750, mas o seu risco deu uma possibilidade entre 24, ou seja, entre 100 já é um risco alto, e eu entrei os meus dados deram 1 de 24, ou seja, de 24 mulheres eu tinha uma possibilidade, se colocasse em um quarto 24 mulheres com os mesmos dados que eu, uma dessas 24 mulheres podia ter o bebê com síndrome de 13 e 18. Então na hora que ela falou isso, ela falou, você tem um risco muito elevado. Gente, meu mundo caiu. Assim, na verdade, eu nem sabia o que significava isso, né? Foi quando ela explicou o que significava, aí sim que o meu mundo caiu. Eu falei, mas o que é trissomia 13 e 18? Aí sim foi quando ela falou trissomia 13 e 18 são síndromes que são incompatíveis com a vida. O bebê nasce e morre assim que ele nascer. Então na hora que ela falou isso eu já falei, bebê morre? Dela morre, porque eles têm más formações internas, tem má formação no coração e não consegue viver e acabam morrendo. Nenhum bebê chega, quase nenhum bebê chega até os 3 meses ou até 1 ano de vida. Gente, assim, na hora que ela falou isso, era como se um pedaço de mim estivesse saindo, assim, sabe, do corpo, assim, como se eu não acreditasse que aquilo estava acontecendo comigo. Então, a trissomia 13, só explicando um pouco pra vocês, é a síndrome de Edwards, que é o que ele estava... A trissomia 13 é a síndrome de Patau e a trissomia 18 é a síndrome de Edwards. As duas dizem que são incompatíveis com a vida, apesar de que eu já vi alguns bebês com essa síndrome e que vivem, tem uma vida limitada, mas sim, tem vida. Mas quase todos os médicos falam isso, que essa síndrome é incompatível com a vida. Tem muitas más formações internas, especialmente no coração, o que impossibilita o bebê de continuar tendo uma vida normal. Na verdade, nesse momento eu preferia 1000 vezes que ela tivesse falado que meu bebê tinha síndrome de Down, sabe? Porque apesar da gente não querer que falam que nosso filho, a gente quer que fala que tá tudo bem, que a gente não vai ter nenhum problema, mas
quando a gente... Ninguém pensa que isso pode acontecer com a gente, né? A gente nunca pensa que isso pode acontecer. Mas quando eles falam, olha, você tem possibilidade do seu bebê ter uma síndrome, então você prefere 1000 vezes que seja uma síndrome de Down, por exemplo, ou qualquer outro tipo de problema, do que uma síndrome 13, 18, que você sabe que seu filho tem muita possibilidade de morrer. Então, assim, eu fiquei arrasada. Eu lembro que eu saí de lá muito mal, chorando. Eu pensava, ai meu Deus, por que isso tá acontecendo comigo? Em nenhum momento eu culpei a Deus, em nenhum momento, sabe? Porque eu sei que Deus não é culpado dessas coisas que acontecem na vida de ninguém. Não é Ele que tá governando esse mundo, por isso eu sei que não é Ele que é culpado das coisas que acontecem. Mas eu fiquei muito mal, sabe? Eu falei, meu Deus, tanta vontade de ter o meu filho, tanta vontade de engravidar, de ter o meu bebê, por que é justo comigo? Tanta mulher aí nesse mundo que tem filhos e nem liga pros filhos, e por que comigo, sabe? Eu fiquei muito mal, meu marido também ficou muito triste, é normal, né? A gente fica muito afetado por isso, mas a gente saiu de lá. Eu lembro que eu tava pensando, meu Deus do céu, quase ninguém ainda sabia da minha gravidez, poucas pessoas sabiam, era já o 3º mês, e eu ainda não tinha nem anunciado nas redes sociais nem nada, e eu tava pensando, eu já tinha até feito a montagem da foto antes de ir. Eu falei, assim que eu ver que tá tudo certinho, eu vou subir a foto contando pro pessoal que eu tô grávida, né? Mas, gente, eu saía de lá assim tão transtornada com essa possibilidade tão alta, né, do bebê ter tipo de síndrome, que eu falei, como é que eu vou agora falar sobre a gravidez com as pessoas? Apesar de ser só possibilidades, ainda assim, gente, parece que o mundo acaba pra você, sabe? Então vamos lá. Vou comentar que a médica, ela deu uma opção pra gente. Ela falou assim, que ela ofereceu, né, o hospital ofereceu pra gente fazer uma biópsia corial. O que é a biópsia corial? Biópsia corial é analisar uma parte da placenta pra saber se o bebê tem ou não trissomias, né, tem ou não síndromes. Então ela falou que podia fazer esse teste, em uma semana teria os resultados e aí eu já ficaria tranquila. Mas eu perguntei pra ela, ótimo, maravilha, mas tem algum tipo de risco? Ela falou, sim, tem um risco de 1 a 2% de aborto. Gente, aí na hora que ela falou isso, na hora eu já falei, não, então a gente não quer. Ela, mas é um risco muito baixo, 99, 98 e 99% das mulheres que fazem isso, o bebê nasce bem. Eu falei, mas vai que eu tenho o azar de justo eu ter o bebê e acaba abortando e depois é um bebê saudável. Eu falei, não quero fazer. Aí depois nós pesquisamos e vimos que também tem um teste de sangue, que é o teste Harmony, alguma coisa assim, e ele custa mais ou menos 600, 700 euros. Então nós decidimos não fazer, porque é um preço muito elevado, somente para obter uma resposta, sabendo que se o bebê tivesse mesmo trissomia, nós iríamos continuar com a gravidez, nós não iríamos abortar, nem iríamos tirar o bebê. Então qual seria a diferença, sabe? Só mesmo para ter uma resposta, pagar um preço tão caro, preferia gastar isso em arrumar o quartinho do bebê e outras coisas, apesar de que no final das contas você acaba perdendo a vontade de fazer tudo. Mas preferimos não fazer esse teste. E então ela falou, se vocês não fizerem nada, vocês só vão ter a resposta e só vão saber como o bebê está quando ele nascer. Aí eu falei, não, então tá bom, então vai ser só quando ele nascer. Ela falou, olha, na semana 20, nós vamos fazer um outro exame morfológico, o bebê vai estar maiorzinho e vai dar pra ver se ele tem algum tipo de malformação. E aí, dependendo se ele estiver bem ou não, se ele tiver com algum tipo de malformação, nós vamos saber que ele é um dessas 24, né? Nós vamos saber que ele é um bebê que provavelmente vai ter trissomia, vai ter a síndrome. Mas se ele estiver bem, estiver perfeito e tal, então vamos descartar e vamos levar a sua gravidez como uma gravidez normal e não de alto risco. Eu falei, então tá bom. Então eu ia ter que esperar 8 semanas, os próximos 2 meses, na aflição de saber se eu tava carregando um bebê bem ou não.
Não vou dizer que foi fácil, foi muito difícil, gente, muito, muito, muito difícil. Teve momentos que eu me desesperei totalmente, que eu me joguei assim no chão e chorando, chorando, chorando. Meu marido foi assim, meu apoio. Foi um apoio muito grande pra mim, eu não conseguia contar pra ninguém sobre isso. Desculpe as pessoas e amigos que vieram me perguntar e o que eu não contei, realmente não tinha forças. Todo mundo que perguntava como tá a gravidez, eu falava que tava tudo bem. Até mesmo porque não tinha ciência, não estava com certeza comprovado que o bebê tinha um problema, então era isso, né? Outra coisa, talvez vocês estejam perguntando qual foram os valores que deu, né? Quais foram as alterações que deu nos meus... quais foram os parâmetros, melhor falando, né? Quais foram os parâmetros que eu tive para eles calcular esse risco tão alto. Então eu vou comentar também aqui com vocês, tá? Vamos lá. Primeiro foi a minha idade, que apesar de não ser uma pessoa, né, tão velha, por assim dizer, mas a partir de 29, 30 anos já é um alto risco. Os meus hormônios eles estavam muito baixos, o meu beta-HCG e a proteína na placenta estava muito baixo. Eles costumam associar esses valores com problemas de síndrome. Encontraram artéria umbilical única. O cordão umbilical ele tem duas artérias e uma veia, que é o que passa os alimentos, né, o oxigênio para o bebê, para que ele possa se alimentar bem. E em vez de ter duas artérias, no meu caso, o meu cordão umbilical, né, que passava alimento da placenta para o bebê e tal, só tinha uma artéria. Então quase sempre essa artéria umbilical única, pessoas que têm artéria umbilical única, estão associados com síndromes, né? E também o exame da translucência nucal, que é o líquido que tem aqui na nuca do bebê. Então, quase sempre precisa estar, para que dê normal, entre 1 e 2, né? 1 e 2, o volume desse líquido, e o meu deu 4,1. A partir de 3 para cima já dizem que é um pouco preocupante, porque está relacionado com síndrome de Down, síndrome em geral, e também está relacionado com problemas cardíacos, né, problema no coração. Então, assim, todos esses parâmetros isoladamente, se tivesse encontrado somente um deles, provavelmente não significaria nada, mas como encontraram todos eles, então isso aumentava muito a chance de que o meu bebê tivesse síndrome. E ainda se ele tiver algum tipo de má formação no corpo, aí sim que eles falam que com certeza, né, os médicos atribuem mais a síndrome. Mas muitas vezes tem pessoas que têm tudo isso e ainda assim o bebê pode nascer normal, ou pode ter um caso isolado de algum dessas coisas que eu acabei de mencionar e ainda assim o bebê nascer normal. Também, assim, um parênteses, desde a semana 9 eu tive tiroides, e na gravidez, agora eu já não tenho, e também toda a gravidez eu tive infecção na urina, e agora eu também já não tenho. Então vamos lá, né? Como eu falei, recomendaram a biópsia corial, que a biópsia corial recomenda até a semana 14, gratuitamente, aqui não paga nada, e depois eles recomendam que faça a aminocentese, que mais pra frente eu falo pra vocês sobre aminocenteses. Vamos lá. Quando eu saí de lá, gente, eu saí que eu não queria contar pra ninguém, igual eu falei pra vocês, mas aí conversando com meu marido nós falamos, não, são apenas possibilidades, não vamos viver com o não, sendo que tem mais possibilidades de ser, não vamos viver com o sim, né, que o bebê tem isso, sendo que tem maiores possibilidades de que ele não tenha. Vamos viver como se ele não tivesse, vamos esperar até semana 20. Então eu cheguei em casa, nós conversamos, né, choramos muito, foi muito difícil e tal, mas falamos, não, vamos viver como se o bebê não tivesse nada. E a gente tentava viver assim, por isso a gente gravou vídeos, gravamos um vídeo revelando o sexo do bebê e realmente tentávamos estar felizes, né, nesse momento. Enquanto isso, gente, eu lembro que eu lia muito, eu não dormia. A minha vida era ler sobre trissomia 13, trissomia 18. Eu entrava em grupos no Facebook sobre isso. Eu lembro que eu conheci várias mães, nossa gente, eu conheci mães incríveis, e é tanto que aqui eu quero agradecer especialmente a Laís, que me apresentou o grupo de mães, né, do WhatsApp,
e me apresentou o grupo de mães de trissomia, que algumas tinham trissomia 13, outras 18 e outra síndrome. E esse grupo me ajudou muito, muito, muito. Eu estava super perdida, sabe? Eu pensava que se o meu bebê tivesse isso, eu ia entrar numa depressão profunda, eu ia, sei lá, a vida não tinha mais sentido. E eu vi uma força tão grande nessas mães que eu vi que isso não era o fim do mundo. Então esse grupo me ajudou muito, eu agradeço demais. Se algumas das meninas estiverem assistindo, muito obrigado. Outra pessoa assim que me ajudou demais, eu lembro que foi a Adriana. A Adriana eu conheci assim também pelo Facebook, pelo grupo, e ela também me ajudou muito. Eu lembro que ela me deu assim muita esperança. Eu tava totalmente sem esperança, eu pensava mesmo que meu bebê ia morrer assim que nascesse, e ela me deu muita esperança, ela me ajudou muito. É muito importante você conversar com pessoas que estejam passando pela mesma situação, sabe, gente? Que isso ajuda demais. Você pode conversar com outras pessoas, mas ninguém vai te entender tanto quanto uma pessoa que está passando pelo mesmo que você. Então nós teríamos que esperar até semana 20 para saber um pouco mais, né, se o meu bebê estava bem ou não. Só um parênteses, que todo o acompanhamento eu fiz em um hospital público daqui, uma das melhores maternidades, é o hospital materno daqui do país, né, daqui da Espanha. Então eu decidi fazer o acompanhamento por esse hospital, que é um hospital excelente. Chegou a semana 20. A semana 20 foi no dia 2 de novembro. Semana 20 chegou e eu estava super ansiosa, sabe? Eu estava pensando que assim que eu chegasse lá, eu tô aqui com todos os laudos do hospital, e eu estava pensando, gente, que assim que eu chegasse, a médica ia falar que o bebê tava com malformações, sei lá, eu tava pensando que ia falar tantas coisas negativas, mas aí quando chegamos, não encontraram nenhuma malformação, estava tudo normal, crânio, estrutura do crânio, a cara, a coluna, coração, tudo normal, mas tinha um atraso importante no crescimento do bebê, tá? Então tinha um retraso no crescimento de 2 semanas nos ossos largos, né? Nos ossos mais importantes. Os ossos que deviam estar maiores estavam mais pequenininhos, né? Estavam menores. E isso, eu tava de 20 semanas, o bebê parecia que tava como se tivesse de 18 semanas. Então, também no coração do bebê parecia visualizar um CIV, que é uma comunicação, né, em um ventrículo do coração, é como se fosse um buraquinho no coração. Então isso eles associavam muito à síndrome. Ainda podia fechar esse buraquinho, essa comunicação, mas não encontraram algum outro problema cardíaco mais forte. Esse CIV também, ele podia fechar, e se ele não fechasse, quando nascesse, podia fazer uma cirurgia e não tinha maiores complicações. Mas ainda assim, o fato de ter esse CIV, essa suspeita de CIV, né, que dá pra ver aí esse buraquinho, só de ter isso também associava a trissomias. Então na semana 20, e o retraso no crescimento também. Então a médica disse, olha, não teria uma malformação, isso é um bom sinal, mas o retraso no crescimento é um retraso importante, e então o bebê pode ser que tenha síndrome, não descartamos a síndrome. Então saímos de lá assim, com esperança, né, com um pouco de esperança, porque eu não tinha nenhuma malformação, mas um pouco preocupados. Mas eu falei, pode ser que ainda, né, vamos esperar um tempo pra ver como evolui. Ela mandou a gente voltar em uma semana para ver se o bebê tinha crescido um pouco mais, porque não dava pra ver exatamente todos os órgãos, né. Na semana 20, o bebê ele já devia estar com aproximadamente 380 a 400 gramas. E o meu bebê tinha apenas 200 gramas, tá? Então ele tava bem pequenininho. Chegou na semana 21, eles repetiram e realmente deu tudo normal. O bebê tava com 240 gramas, ele devia estar com 440 mais ou menos, ele tava metade do peso que ele deveria estar. Mas a médica não deu muita importância e disse que tava tudo normal. Então saímos de lá felizes da vida na semana 21, porque realmente não tinha encontrado nada. Então mandaram a gente voltar dentro de 5 semanas, né, 4 semanas. E chegou a semana 25. Na semana 25,
o bebê ainda estava bem pequeno. Na semana 25 o bebê normalmente já tem 750 gramas e o meu tava com 440 gramas. Então, diagnosticaram um retraso no crescimento. Ele tava como um bebê de 22 semanas, ainda continuava com a suspeita de CIV e encontraram um problema, né, que se chama subclávia direita aberrante, que é uma artéria que devia estar na frente e ela está de trás, e isso também se associava à síndrome. Então é mais associado à síndrome de Down. Então uma coisa que antes estava descartado, agora voltou. Um bebê pode ter síndrome de Down. Então eles estavam pensando que o bebê provavelmente tinha algum tipo de síndrome. Mas como não encontraram nenhuma malformação, meu coração estava um pouco mais tranquilo. Até que chegou na semana... Não, minto. Na semana 25 fizemos duas ecografias. A segunda ecografia da semana 25 foi terrível, porque foi a ecografia com Doppler, porque o Doppler, para quem não sabe, é uma ecografia onde eles vê o nível de oxigênio que passa nas artérias para o bebê. Então eles vê se está chegando bem as artérias, está chegando bem o oxigênio, está chegando bem o sangue, se está chegando os nutrientes, alimento bem para o bebê. E as minhas eram artérias duras, resistentes, não estava chegando alimento bem para o bebê. Nesse dia eu lembro que foi assim um dos piores dias, foi uma das piores ecografias. Eu saí de lá arrasada, por isso eu deixei de gravar desde a semana 25. Eu lembro que a médica, ela virou pra gente e falou: olha, esse atraso no crescimento do bebê é um atraso muito importante. É normal ter um tipo de atraso no crescimento, né, um RCIU, como se diz no Brasil, aqui é CIR, se diz. Ela falou: é normal ter esse tipo de atraso quando a criança já está na semana, quando o bebê já está na semana 30 para cima, né? Na semana 35, 36, pode ter um atraso. Mas desde a semana 20 ou da semana 12, 18, isso é muito preocupante, isso é muito associado à síndrome. Então ela falou isso e eu fiquei assim, sabe? Eu falei: mas olha, pode ter possibilidade de que o meu filho seja um bebê normal sem síndrome e só seja um bebê pequeno? Ela falou: não tem essa possibilidade. Provavelmente o bebê tem algum tipo de síndrome e se ele não tiver síndrome, ele tem um problema muito grave. Gente, na hora que ela falou isso, sabe, eu fiquei arrasada. Eu falei: meu Deus, meu bebê tem mesmo um problema grave, sabe? Eu fiquei muito mal, eu saí de lá muito mal. E antes disso eu perguntei pra ela: então não tem nenhuma possibilidade, o bebê tem alguma coisa grave? Ela falou: olha, se ele não... Eu falei: o bebê tem uma síndrome. Ela falou: olha, se o seu bebê não tiver síndrome, provavelmente ele tem uma displasia esquelética. Aí vai eu perguntar: o que é displasia esquelética? Aí ela falou: ó, displasia esquelética é que o bebê vai ser um anão. Ele vai nascer, mas ele vai ser anão. Então, na hora que ela fala isso, aí meu mundo cai, sabe, gente? Porque a única coisa que você quer é que o seu bebê esteja bem, esteja saudável. Então, se não é uma coisa, é outra. É claro que 1000 vezes eu preferia que o meu bebê fosse anão, que eu tivesse trissomia, que eu tivesse síndrome de Down, do que ter trissomia 13 e 18, que o bebê podia morrer. Mas nesse momento, quem é mãe sabe, a única coisa que você quer é que falem pra você que o seu bebê tá bem. Isso é a única coisa que a gente quer. A gente só quer que falem que o bebê tá bem. E eu não parava de escutar que isso não era trissomia, era que displasia esquelética, era que a restrição no crescimento, era... Nossa, gente, eu lembro que em vez de eu estar planejando, tá arrumando o quartinho do meu bebê, tá pensando na cor da cortina, pensando no baby shower que eu ia fazer, eu só tava pensando em trissomia, em síndrome de Down, em síndrome de Edwards, em síndrome de Patal. Eu só tava pensando
em como eu ia viver com meu bebê morto, em vez de estar planejando o carrinho, as cores que eu ia pintar o quarto, eu só tava pensando e buscando na internet crianças que sobreviveram à síndrome. Enfim, gente, eu não quero deixar esse vídeo triste, sabe? Foi uma gravidez muito difícil, muito difícil desde o começo. Eu orava a Jeová Deus e falava: Jeová, faça com que meu filho nasça normal, por favor. No começo, essa era a coisa que eu mais pedia. Eu falava: Jeová Deus, eu quero meu filho normal, mas aí eu pensava: não, eu tô sendo egoísta. Eu tô sendo uma pessoa egoísta. Se o bebê tem algum problema, o que eu tenho que pedir pra Deus é que me dê forças para que eu seja uma boa mãe pra ele. Então eu já mudei, sabe, as minhas orações. Eu só pedi a Jeová Deus que por favor me dê forças pra ser uma boa mãe pro meu filho, independente de como ele nasça, independente de como ele vier ao mundo. Me dê muita força pra eu poder seguir adiante, pra eu continuar e não cair, sabe? Mas foi muito difícil, gente, muito. Desde a semana 25 que a médica foi assim tão negativa e falou as coisas dessa forma, eu acho que nenhum médico pode afirmar, sabe? Nenhum médico é Deus. Eu lembro que eu liguei pra minha mãe, contei pra ela, que até então eu não tinha contado, eu não queria preocupar ela, não queria preocupar ninguém. E eu chorando, ela falava: Gisele, você não confia em Jeová, confia em Jeová, deixa nas mãos dele. Jeová, ele é maior do que os médicos. Jeová sabe como é que tá seu filho. Os médicos podem te falar o que eles quiserem, mas Jeová sabe como é que tá o seu filho. Ele que criou ele que criou seu filho. Você confia nele, Jeová sabe como é que ele tá dentro do seu ventre. E ela me ajudou muito, assim, sabe? E daí pra frente eu tentei estar um pouco mais... Ai, meu Deus, deixa eu parar de chorar. É que eu lembro disso tudo e... Enfim, gente, passou a semana 25, que foi a semana assim mais difícil. Aí passou, chegou na semana 28. Na semana 28, o bebê ainda tava pequeno, né? Tava com apenas 690 gramas. E aí, foi nessa semana? Não, foi na 30. Então, na semana 28, o bebê ele já devia tá com 1 kg e 150 gramas. Ele tava com 690, tava ainda bem pequeno, tava... E o diagnóstico do Doppler, a partir daí, toda semana eu tinha que fazer a ecografia com Doppler, pra saber se a criança não ia entrar em sofrimento fetal. Então, deram que as minhas artérias eram autorresistência, eram artérias muito fortes, duras, né? E não tava passando alimento pro bebê. Então, eu tinha que tomar cuidado com a minha pressão, porque se a pressão estivesse muito alta, ia ter que tirar o bebê. E deram que diagnosticaram a minha criança, né, o Lucas, como um retraso severo no crescimento. E ainda continuou com a suspeita alta de alteração cromossômica, né? Ainda continuou. Ainda tinha a suspeita da CIV, a subclave aberrante direita. E chegou na semana 30, o bebê devia estar pesando 1,5 kg, né? 1,5 kg. O meu bebê estava com 780 gramas, estava super pequeno. Então o médico, nesse exame, nessa ultrassom da semana 30, eu lembro que quem atendeu a gente foi o chefe lá da maternidade, né? E ele é um médico excelente. Eu lembro que ele foi assim bem sincero com a gente, ele foi muito sincero. Ele falou assim: olha, eu vou ser bem sincero com vocês, o bebê está pequeno, tá muito pequeno. E
E assim, agora mesmo eu não encontro nenhuma malformação no seu bebê. Então eu vou tratar ele como um bebê apenas com um alto atraso no crescimento, um severo atraso no crescimento, e não como um bebê com síndrome, porque eu não encontrei nenhuma malformação. Até mesmo o CIV, que nós já havíamos encontrado, né, antes, um buraquinho no coração, desapareceu. E aí eu já fiquei mais tranquila. Aí ele falou, mas ainda assim não está descartado a síndrome, o seu bebê pode nascer com síndrome. Vou ser bem sincero com vocês, vocês deveriam ter feito a biópsia corial ou a aminocentese. Você ainda tem tempo de fazer para saber o tipo de parto que eu vou dar para você, né, que eu vou oferecer para você. Aí, pra quem não sabe, a aminocentese é uma agulha, eles enfiam a agulha na barriga, perfura a bolsa para retirar um pouquinho do líquido amniótico, e com esse líquido eles estudam e sabem se a criança tem síndrome ou não, igual que a biópsia corial. Mas a biópsia é com um pedaço da placenta, uma amostra da placenta. Então ele falou isso, vocês deveriam ter feito. E eu falei, mas qual é a diferença? Vai mudar alguma coisa se saber que o bebê tem síndrome ou não? Ele falou, olha, se o bebê de vocês tem síndrome, eu não vou arriscar a sua vida em um parto difícil com uma cesárea por um bebê que vai morrer, por um bebê que não vai viver. Então, se o bebê tem síndrome, você vai para sua casa e vamos esperar que o bebê morra dentro de você. Não vamos, sabe, não vamos arriscar a sua vida em um parto desnecessário para salvar um bebê que vai morrer. Gente, ele falou desse jeitinho, sabe? Eu achei assim, nossa, eu fiquei chocada. Aí ele falou, mas se o bebê é um bebê apenas que apenas tem um retraso no crescimento, devido à artéria umbilical única, que a sua placenta não está alimentando bem, a única coisa que nós vamos fazer aí sim, nós vamos lutar pela vida do bebê, porque é um bebê que vale a pena. Então nós vamos fazer a cesárea, porque o bebê não aguentaria um parto normal. Vamos fazer a cesárea. E na cesárea, levamos o bebê para a incubadora até ele ter 2 quilos, e 2 quilos vai para casa e perfeito. Mas se o bebê tem síndrome, provavelmente vamos deixar ele morrer dentro de você, depois fazemos um parto, porque ele não vai aguentar mesmo um parto normal. Gente, na hora que ele falou isso, assim, eu fiquei, sabe, eu falei, eu nem sei o que eu pensei naquele momento. Mas enfim, a partir da semana 30, a minha pressão começou a aumentar, e aí eles me mandaram eles me internaram, e com um diagnóstico de alto risco de pré-eclâmpsia. Mas esse vídeo já está ficando muito comprido, o resto desse vídeo eu vou contar na segunda parte. Na segunda parte desse vídeo eu vou contar sobre o risco da pré-eclâmpsia, sobre o procedimento que tomaram, sobre a minha internação e o relato do parto, tá? Como é que foi o parto. Até mesmo o momento em que eu soube, o resultado, né? Se meu filho tinha síndrome, se não tinha. Eu vou contar como eu soube, vou contar também no vídeo, e é isso. Um beijo e até mais.